A aula de hoje está no fascículo número 13 do telecurso 2º grau. Fundação Roberto Marinho, em convênio com a Fundação Padre Anchieta, apresenta Educação Permanente. Telecurso 2º grau. Atualização de conhecimentos. Exames supletivos. Em construções de concreto armado e em estradas de ferro são deixadas algumas brechas ou pequenas juntas. Isso é feito levando-se em conta que com as variações de temperatura, o ferro e o concreto variam de tamanho, como você certamente já ouviu falar. Pois é. Os objetos aumentam o seu tamanho quando são aquecidos e diminuem de tamanho quando são esfriados. Agora você vai ver as leis que regulam essa variação das dimensões dos objetos quando ocorre variação em suas temperaturas. Como você já sabe, o calor é uma das formas em que a energia se apresenta. Quando há uma diferença de temperatura, um objeto transfere energia para outro e ocorre o calor, que é energia térmica. A partir de agora, você vai observar situações em que os objetos mudam de tamanho quando são aquecidos ou esfriados. Como você poderá ver, o diâmetro dessa esfera é menor do que o diâmetro desse anel. E por isso ela consegue passar por ele. Agora eu vou aquecê-la com esse maçarico e vamos ver o que acontece. Como você pode ver, agora ela não passa mais pelo anel, porque o seu tamanho aumentou. Agora, quando ela esfriar, ela vai voltar a passar pelo anel, porque ela vai se contrair, vai diminuir de tamanho. A esse respeito, veja a reportagem a seguir. Estes trilhos são de ferro. Nós chegamos hoje aqui às 6 horas da manhã. E com um equipamento especial, nós medimos esse segmento de trilho entre as duas bandeirolas e encontramos 20 metros exatamente. Naquela altura, a temperatura era de 10 graus Celsius. Agora, é um pouco mais de meio-dia e a temperatura é de 30 graus Celsius. Houve, portanto, um aumento de 20 graus na temperatura. E o pessoal acabou de medir esse mesmo segmento de trilho e encontrou meio centímetro a mais. Você vai dizer, meio centímetro não é nada, é verdade. Mas acontece que são milhares de pedaços de trilho iguais a esses que formam essa estrada de ferro. Agora, preste atenção naquele detalhe. Imagine se não fosse deixada essa folga entre os trilhos. A dilatação faria com que os trilhos se deformassem e saltassem fora. Você percebeu que a variação da temperatura correspondeu a uma variação no comprimento do trilho. Por exemplo, no caso do trilho, uma variação de temperatura, ΔT, de 10 graus Celsius motivou uma variação no comprimento ΔL de 2,4 milímetros. O comprimento passou de 20 para 20,0024 metros. Por esta tabela, você pode ter uma ideia de que se a temperatura subisse para 40, 50 ou 60 graus Celsius, haveria um correspondente aumento no comprimento do trilho para 20,0048, 20,0072 e 20,0096 metros. A cada variação de 10 graus corresponde uma variação de 2,4 milímetros no comprimento. O comprimento é diretamente proporcional à variação de temperatura. Se tivesse havido uma diminuição na temperatura, teria havido diretamente proporcional a essa variação uma diminuição no comprimento.
Agora suponha que, em vez de analisar um trilho com o comprimento inicial de 20 metros, a gente fizesse isso para um trilho de 30 metros de comprimentos. Veja esses dados aqui na tabela, esses dados teóricos, que nos dão a variação do comprimento do trilho com a variação da temperatura. Então, repare bem que a temperatura inicial de 20 graus Celsius, o comprimento do trilho, teoricamente, seria 30,0000. Aumentando 10 graus, passando de 20 para 30 graus, o seu comprimento aumenta de 0,0036 metros. Aumentando mais 10 graus, o comprimento aumenta mais 0,0036, passando para 30,0072. Como você pode ver, para uma variação de 10 graus, a variação no comprimento desse trilho é um pouco maior do que a variação do comprimento do trilho de 20 metros. Isso você pode comprovar observando essa tabela que você já viu anteriormente. Veja bem, aqui nessa tabela, a variação de 20 para 30 graus Celsius provoca uma variação no comprimento de 0,0024 metros. Portanto, uma variação menor do que no caso do trilho que inicialmente tinha um comprimento maior. Podemos concluir então que na variação do comprimento de um objeto, temos que levar em conta o seu comprimento inicial, que é o comprimento que o objeto apresenta antes que comece a haver variações de temperatura. Vamos agora estudar mais detalhadamente a dilatação dos sólidos. E nós vamos considerar uma barra metálica a uma determinada temperatura. Embora ocorra a dilatação em todas as direções, nós vamos considerar apenas a dilatação em uma direção, no seu comprimento. Vamos dizer que esta barra esteja a uma temperatura inicial que vamos chamar TI. Vamos dizer também que o seu comprimento inicial seja LI. Se a barra for aquecida até uma temperatura T, seu comprimento aumentará e passará a outro valor, que nós vamos chamar L. Um acréscimo de temperatura provoca um aumento no comprimento. Vamos chamar de ΔT essa variação de temperatura e de ΔL essa variação no comprimento. É um fato verificado experimentalmente que a dilatação de uma barra metálica é diretamente proporcional ao seu comprimento inicial e é diretamente proporcional também à variação de temperatura que ela sofre. Assim, nós podemos escrever que a variação do comprimento, vamos chamar de ΔL, é diretamente proporcional ao comprimento inicial que nós chamamos LI. E essa variação do comprimento também é diretamente proporcional à variação de temperatura. Logo, se nós temos essas duas proporcionalidades, a variação no comprimento será diretamente proporcional ao produto do comprimento inicial pela variação de temperatura. Se existe uma relação de proporcionalidade direta entre essa grandeza e o produto dessas, nós podemos dizer que ΔL é igual a uma constante multiplicado por isto. E essa constante nós vamos chamar de alfa. A constante alfa é chamada coeficiente de dilatação linear. Vamos ver seu valor no caso dos trilhos de que falamos ainda há pouco. Temos então que ΔL é igual a alfa que multiplica LI vezes ΔT. Daqui nós podemos tirar alfa. Alfa será igual a ΔL sobre LI vezes ΔT. Então veja uma coisa, se ΔL for medido em metros, LI for medido em metros e ΔT for medido em graus Celsius, nós teremos para a unidade de alfa o seguinte: metros sobre metro vezes graus Celsius. Então, esse metro cancela e nós teríamos então para a unidade de alfa 1 sobre graus Celsius, que daria graus Celsius a menos 1. Então, alfa representa a variação do comprimento da barra em relação ao seu tamanho inicial quando ocorre uma variação de 1 grau em sua temperatura. Vamos então calcular o alfa, que é o coeficiente de dilatação linear,
para o ferro. Nós temos aqui nessa tabela, que vocês já viram, alguns dados, e veja bem, nós vamos utilizar essa variação de temperatura de 20 para 30 graus e a respectiva variação do comprimento. Vamos ver, nós temos que então a variação de temperatura, o ΔT, é 10 graus, de 20 para 30 graus. A variação no comprimento é de 30,0000 para 30,0036. Então nós temos o seguinte, alfa será igual, para o caso do ferro, ΔL, que é 0,0036 sobre o comprimento inicial, que é 30, vezes a variação de temperatura, que é 10. Isso aqui nós vamos escrever assim, 36 vezes 10 a menos 4, para facilitar as contas, sobre 30 vezes 10. Então aqui nós temos 1,2 que multiplica 10 a menos 5. Ou então nós temos o seguinte, que alfa para o ferro, coeficiente de dilatação linear do ferro, será igual a 12 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Se eu fizesse esse cálculo utilizando qualquer outra variação no comprimento e a respectiva variação da temperatura, eu encontraria esse mesmo valor. Então, essa grandeza caracteriza o material, no caso, o ferro. Agora veja isto. Esta barra de alumínio está soldada com esta de ferro. E este ponteiro vai se movimentar quando elas forem aquecidas. Esse maçarico. Você deve estar notando que o ponteirinho está indo do número 3 para o número 2. Pense por que isso está acontecendo. Bem, por que isso está acontecendo? Você já deve ter imaginado. É que as barras estão soldadas, então elas estão fazendo uma curva. Por que está ocorrendo isso? Porque uma das barras está dilatando mais do que a outra. A que fica do lado de fora da curva está dilatando mais do que a que está do lado interno. Essa placa de alumínio está por fora da curva. Elas encurvaram para cá, porque o alumínio dilatou mais do que o ferro. Você viu que uma barra de alumínio e uma de ferro, do mesmo tamanho e aquecidas ao mesmo tempo, têm dilatação diferente. O coeficiente de dilatação é diferente para cada material. O coeficiente de dilatação linear do alumínio é maior. É de 23 multiplicado por 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Portanto, quase o dobro do coeficiente de dilatação do ferro que o Eliseu calculou ainda há pouco. Agora você já sabe o que. Através dele, podemos saber como se dá a variação no tamanho de um objeto para a variação de 1 grau Celsius na sua temperatura. Outra coisa importante que você aprendeu é que cada material tem o seu coeficiente próprio de dilatação. Bem, o importante é que você trabalhe no seu fascículo. Você vai obter outras informações sobre a dilatação dos corpos que sofrem variação de temperatura. Por que a água fervendo racha copos de vidro, mas não racha copos de pirex? Lembre-se, toda sexta-feira é dia de fascículo novo nas bancas. Os fascículos atrasados podem ser adquiridos pelo reembolso postal. Escreva para o telecurso. Caixa Postal 54-151, São Paulo.